professora já vem com outra. Mas é tudo em relação à concordância. Bom dia, sétimo ano, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Tá? Estamos continuando a nossa aula em relação à concordância verbal. Tá? É um conteúdo um pouquinho extenso, mas que é pertinente, que é importante, né? Porque é a base de tudo. Quando vocês chegarem lá no oitavo, no nono, no ensino médio, vocês vão falar: caramba, ainda vou aprender concordância? Sim, ainda vai aprender concordância. Tá? É a página 51, tá, gente? Página 51. Vem uma introduçãozinha do livro de vocês. Vocês estão conseguindo ver o livro aqui na minha lateral esquerda? Sim. Beleza, então vamos lá. Você já reparou em construções de enunciados, que fazem como o verbo ser, abundantemente particular e rica em detalhes. Quem não está vendo o chat? Ah, não estou vendo o chat ainda não. Sua concordância merece destaque, pois, diferentemente de outros verbos que concordam com o sujeito da oração, este pode, às vezes, concordar com o predicativo e não com o sujeito. Então, vamos lá, gente. O que é predicativo? Vamos relembrar. Quem pode me falar? Quem pode me falar o que é predicativo? Ninguém? Mentira. É, predicativo é o significado do predicado e sujeito, né? Não. Alan, não tem problema você estar sem o livro, tá, meu amor? É só você acompanhar aqui pela lateral que a tia compartilha com vocês a imagem, tá bom? Não, predicativo é uma qualidade, uma característica do sujeito. Porém, o predicativo, ele se localiza onde, gente? No predicado, tá? Então, assim, vamos lá. Você acha o verbo, igual nós fizemos o exercício de ontem. Pergunta por verbo, aí você acha o sujeito. O que sobrou juntamente com o verbo, ele é o quê? Ele é o predicado. Porém, o predicativo do sujeito, ele está no predicado, a informação, porém, ele está dando uma informação complementar em relação ao sujeito, tá? Não se descabelem, não fiquem nervosos, que tudo vai dar certo. Vamos agora lá para a página 52, para eu estar explicando para vocês. Página 52. Quem está com o livro e quem está sem o livro, é só acompanhar aqui na lateral, tá? Eu não vou estar lendo esse quadrinho aqui, não, tá? Porque ele está explicando alguma coisa em relação à atividade. Porque o livro entende que esse é um conteúdo que vocês já aprenderam no ano passado. E provavelmente vocês aprenderam. Só que a gente acaba esquecendo, né, gente? Vamos ser bem verdadeiros. Então, com isso, eu prefiro explicar tudo para depois a gente treinar, tá ok? Maria, desliga seu microfone, minha flor. Ih, tá ligado? Desculpa, professor. Tá. Então, vamos lá, gente. Aqui, como a gente tem a concordância especial do verbo ser, em relação ao sujeito ou predicativo representado por um substantivo, que indica uma pessoa. E não entendi nada. Então, vamos lá. O que seria substantivo, gente? Quem pode dizer? Não, rapidinho, professora. A Manuela mandou avisar que a internet dela caiu e que ela vai voltar para a aula. Tá ótimo, mas Flor. E quem pode me dizer? É o nome de um ser ou alguma coisa. Isso aí. Ele dá nome a alguma coisa ou a alguma pessoa. Tipo, cadeira, Michele, né? E cada uma coisa. Qualidade é em relação a adjetivo, tá? Teve gente que colocou aqui no chat que seria qualidade. Não, não é qualidade. Qualidade é adjetivo. Então, vamos lá. Sujeito ou predicativo, né? Representado, por substantivo que indica o quê? Uma pessoa. Então, vai estar indicando alguém. Vamos ler com atenção aqui o exemplo de vocês, tá? E eu peço que vocês peguem um lápis, não é caneta. E alguma coisa que vocês acham que é importante, que eu esteja falando, vocês escrevam, tá? E se porventura não conseguir, vai estar disponível o link mais tarde, no mais tardar amanhã, na plataforma e no canal do YouTube do colégio também. Então, vamos lá, gente. Aqui, no primeiro exemplo, os adolescentes são a preocupação da família. O são aqui, ele é o quê, gente? Qual a classe gramatical? São é o que, gente? É sujeito? É adjetivo? É o quê? É artigo? É numeral?
O que seria são? Ninguém está me ouvindo? Verbo. Ah, isso aí, Alan. Verbo. Aqui o são é verbo. Então, circulem e escrevam aí. Verbo. Todo mundo? Sim. Então, vamos lá. Quem são, gente? Os adolescentes. Então, aqui já está marcado pelo livro, que é o quê? O sujeito. Os adolescentes é o quê? Sujeito. Então, tudo que sobrou, incluindo o são, é o quê? Predicado. Aí, vamos lá. A preocupação da família. Quem é a preocupação da família, gente? Os adolescentes. Professora, eu não lembro o que é predicativo. Então, é um conteúdo que nós já vimos, inclusive aqui na nossa aula remota, na nossa aula gravada, tá? Então, tem lá a gravação da aula na plataforma e no canal do YouTube da escola também. Então, se está com dúvida, volta lá, porque agora está afinalando, tá, gente? Então, assim, um conteúdo vai sendo acoplado ao outro, então não pode ter dúvida. Então, vamos lá. A preocupação da família é quem, gente? Os adolescentes. Então, essa informação aqui não está falando alguma coisa do sujeito? Então, aqui é classificado como predicativo do sujeito. Todo mundo está acompanhando? Sim. Beleza. Então, dando sequência. O adolescente é a preocupação da família. Essa aqui está igual à primeira? Não. O que tem de diferente? O verbo. Mais o quê? Mais alguma coisa, gente? Eu não sei. Os adolescentes ficam no singular. Exatamente. O sujeito aqui está o quê? No singular. E aqui em cima está no plural. Por esse motivo, tem essa diferença em relação ao verbo. Olha o que está falando aqui em cima. Concordância especial do verbo ser. Aí vamos lá, vamos voltar um pouquinho, porque não pode ter dúvida, hein, gente? Olha aqui na página 51. Não precisa voltar no livro, é só prestar atenção aqui na tela. Ele coloca assim: absolutamente particular e rica em detalhes. O quê? O verbo ser, tá? Sua concordância merece destaque, pois, diferentemente de outros verbos que concordam com o sujeito da oração, ele pode, às vezes, concordar com o predicativo e não com o sujeito. Então, vamos lá. Quando a gente fala aqui que ele pode concordar com um e com o outro, então, esse aqui, o são, está concordando com quem, gente? Com adolescentes, que está no plural. Tá? Todo mundo? Sim. Aqui na segunda, está concordando com o predicativo, que está no singular. Família, uma única unidade. Mesmo que família são várias pessoas. E mais diferente também da primeira, a segunda oração, a gente observa que está também no singular. Então, vamos lá fazer uma leitura breve. Teria lógica se eu escrevesse assim: o adolescente são a preocupação da família. Teria lógica? Não. O adolescente. Então, sonoramente, estaria o quê? Errado. E gramaticalmente também, tá? Dando sequência, quando o sujeito ou predicativo for representado por substantivo que indica a pessoa, olha lá, família, não significa que são pessoas, que são indivíduos? Significa isso Sim. aí. Então, quando ele acontece isso, ele pode concordar sempre com a pessoa. Então, aqui na primeira está concordando com o sujeito, na segunda está concordando com o predicativo. Por consequência, na segunda oração, vocês podem observar que também o sujeito está no singular, tá? Yasmin, eu vi que você disse que a sua internet estava travando. Se você tiver ficado com alguma dúvida,
pode assistir lá no ao vivo ou depois me perguntar no grupo, tá bom, minha flor? Então, vamos lá, gente, dando sequência. Todo mundo entendeu até agora, gente? Sim. Sim. Beleza. Sim. Então, vamos lá. Sujeito ou predicativo representado por substantivo que não indica pessoa. Que aí pode ser mesa, cadeira, caneta, né? Porque isso não é pessoa, e sim um objeto ou alguma coisa, tá bom? O meu áudio, gente, que tá travando... É, professora, quando eu tava ouvindo, travou algumas partes. Entendi. Então, se ficar alguma dúvida, gente, depois eu esclareço lá no grupo, tá? Porque pode ser minha internet. Ontem à noite eu estava com um problema na internet, o rapaz já iniciou 3 vezes o meu modem, já era, sei lá, 00:40, e aparentemente estabilizou. Eu já dei aula hoje mais cedo, mas não foi ao vivo. Ao vivo ele consome um pouco mais da internet, então pode ser por conta disso, tá bom? Mas se ficar alguma dúvida, pode perguntar, ok? Ok. Beleza. Então, Ok. vamos lá. Sujeito ou predicativo representado por substantivo que não indica pessoa. Vamos lá o exemplo. Meu vício eram as redes sociais. As redes sociais eram meu vício. Então, vocês podem observar que aqui na primeira... Tá? O que eram? Meu vício, que era uma coisa compulsiva, tá? Ali não foi específico, então você teve que continuar a oração para você entender que era em relação ao quê? Às redes sociais, que é uma característica do quê? Do vício da pessoa, que é quem? Quem está falando, né? Quem está ali vivenciando. Meu vício, meu quem? Eu, minha pessoa, tá ok? Já no segundo exemplo, a gente observa aqui, as redes sociais eram meu vício. Aí vamos lá, o que era o vício da pessoa? As redes sociais. Aqui no caso, a significação, ela muda totalmente em relação à ordem que está sendo apresentada a oração para vocês. Aqui na primeira, vocês observam que o sujeito é quem? Meu vício. E aqui na segunda, vocês observam que o sujeito é as redes sociais. Por planificação na sua totalidade, você consegue entender a mensagem. Ou não, gente? Consegue entender, tá? Sim. Ali nas duas, você consegue identificar que é de uma pessoa, mas você consegue pegar? Você consegue sentir? Não, você não consegue. Então, é uma coisa, né? Não vamos colocar como um sentimento, porque não seria, mas é algo que você não consegue pegar, né? Então, é uma coisa, não é algo palpável, não é uma pessoa, tá? Então, ali é considerado como coisa. Então, também pode estar concordando com quem? Com o predicativo ou com o sujeito. As duas orações, né? No caso, as duas frases, vocês podem observar que elas estão o quê? Todas no plural, tá? A primeira, você sonoramente fica achando um pouco estranho, mas ela também não está errada, tá? Meu vício eram as redes sociais. Então, está dizendo que a compulsão dela era de acessar muitas redes sociais. As redes sociais eram o meu vício. Também está dando a mesma informação. Vamos aqui para a explicação que o livro traz para vocês. Quando o sujeito ou o predicativo for representado por um substantivo que não indica a pessoa, porque meu vício, né, é uma situação, é um estado, e não um ser, né, palpável, e um estiver no singular e o outro no plural, o verbo ser concorda preferencialmente no plural. Então, aqui, ó, meu vício está no singular, mas aqui está no plural. Então, ele sempre vai estar concordando, mesmo que de forma sonora não seja muito agradável, é a forma correta. Todo mundo está entendendo e acompanhando até aqui, gente? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Observação. O verbo ser também pode ficar no singular, fazendo prevalecer a importância do sujeito sobre o predicado.
enfatizando, no caso, você quer ali valorizar. Quando você quer enfatizar alguma coisa, você quer dar um valor a mais àquilo. Cuidado! Às vezes é uma coisinha de nada, é uma poça d'água. A pessoa já dá como? Como se fosse o lago Ness, né? Como fosse uma coisa enorme. Então, vamos lá. Quando ele quiser enfatizar, ele pode estar utilizando o quê? O singular. De outra maneira, quando ele está querendo falar de forma normal, ele vai usar no singular, gente? O verbo? Isso aí, Alan. Sim. Não, Cecília, não vai usar não. Ele só vai estar usando no singular quando ele quiser enaltecer, quando ele quiser chamar sua atenção para alguma coisa. Quando for só para passar uma informação, vai estar no plural, vai estar concordando com o verbo, com aquele da estruturação, desculpa, em relação à frase que está no plural. Entendeu agora, Cecília? Sim, entendi. Tá. Se tiver alguma dúvida, podem perguntar, tá, gente? Então, vamos lá. Quando você quiser enaltecer, você vai usar no singular. Quando for normal, passar informação, você vai concordar com o que tiver ali na sua oração. Se tiver tudo no singular, vai estar no singular. Se tiver alguma coisa no plural, ele vai dar prioridade para concordar com o plural, tá? Então, vamos observar esse exemplo que está aqui no livro de vocês. A rede social era apenas horas perdidas de sono. Vocês podem observar que a estruturação da frase ela muda completamente. A informação em relação à rede social é a mesma coisa. Gente, só um minutinho que eu vou ligar meu ventilador aqui que eu tô morrendo de calor. Peraí. Voltei. Então, vamos lá. Aqui a gente observa a rede social. Era apenas horas perdidas de sono. Então, aqui você está querendo enaltecer a rede social, né? Como um todo, como sendo algo celestial, mas que naquele momento está sendo utilizada de uma forma errada. Vocês perceberam que até na leitura fica diferente? Eu vou ler normal agora para vocês verem, tá? Vou ler a primeira, que está lá em cima. Essa daqui, ó, que está passando a mãozinha. E depois eu vou ler essa aqui de baixo, que está no quadrinho. As redes sociais... Oi. Eu vi um vídeo que o cara falava assim, gente, o ênfase na palavra, ele muda muito o sentido da frase. Aí, professora, ele repetia a mesma frase toda hora, só que ele dava ênfase em cada palavra diferente, em uma frase diferente. E toda hora, tipo, dava sentido a frase diferente. Eu ficava, mano, como é que ele faz isso? Tá vendo? Agora você vê como que é importante ter a concordância. Como que é importante a gente prestar atenção. Olha como que é importante você saber quem é o sujeito, você saber quem é o predicado, você saber o que é predicativo, você saber o que é o verbo, porque tudo vai o quê? Juntando. Então, não tem como você separar. Olha aí como que é importante, tá? Então, aqui, ó, vou ler normal, hein, gente? As redes sociais eram meu vício. A rede social era apenas horas perdidas de sono. Vocês acharam alguma diferença? Não. Eu não... Alguém mais? João, Cecília, Alan, Davi. Sim, não. Eu não. Ninguém achou? Vou ler de novo, hein? As redes sociais eram o meu vício. A rede social era apenas era horas perdidas de sono. Ninguém achou diferente? Tem diferença. Sim. Sim. Você repara que tem a diferença quando você, tipo, enfatiza ou para aumentar ou até para diminuir, tá? Enfatizar, gente, não é só exaltar para o bem, não. Tem pessoas que às vezes não botam você para baixo, que fala, ih, essa roupa tá feia, ih, não sei o que lá. Ela tá o quê? Enfatizando aquilo, mas querendo te diminuir. Aqui é basicamente, ó, vamos lá. As redes sociais eram meu vício.
A rede social era apenas horas perdidas de sono. Como se, só perdi o sono, entendeu? Ele está enfatizando, porém diminuindo algumas informações. O sono não é importante? O sono é importante. A gente tem que dormir bem, a gente tem que se alimentar bem, temos que fazer várias coisas. Então, ali ele quis enfatizar, tá? Ele quis levantar ali a rede social no sentido de quando bota era apenas horas perdidas de sono, menosprezando outras informações. Entenderam agora? Sim. Sim. Qualquer dúvida, pergunta, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Ai, ai, ai. Vamos lá. Pronome pessoal como sujeito ou como predicativo. O maior exemplo de vício na internet são eles. O maior exemplo de vícios na internet são eles. Então, vamos lá. Quem é o sujeito, gente? Eu não sei, professor. Vício? Vício, a maioria colocou vício. Simone ficou na dúvida. Simone, não, desculpa, Cecília ficou na dúvida. Vamos lá. Aqui quem é? Vício em internet. Tá. Então, vamos lá, gente. Quando aqui a gente identifica que está tudo misturado, e eu fico até feliz por vocês não estarem olhando de forma fixa no livro, porque no livro tem a resposta, né? Tem o colchete e tem a resposta. Vocês responderam realmente pela a oralidade que eu fiz a pergunta. Isso é muito importante. Significa duas coisas. Vocês não estão presos no livro cara crachá. E a parte mais importante, que eu fiquei mega feliz. Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando. Então, isso é muito importante, principalmente nesse momento de aula virtual, tá? De aulas remotas. Voltando aqui. Aqui, gente, ela tá bem misturada, né? Então, ali o sujeito de quem está falando é o maior exemplo de vício, tá? O vício seria o quê? O núcleo, tá? Seria a parte mais importante. Então, assim, vamos dizer, se fosse numa prova, quem colocou vícios, estaria totalmente errado ou certo? Não, estaria parcial, tá? A não ser que eu perguntasse ali quem é o sujeito de forma explícita. Ou de quem está se falando, você está falando o quê? Que é o vício, né? O maior exemplo de vício, tá? Então, ali onde você pode pegar várias coisas erradas, né? Porque vício não é uma coisa legal, é uma coisa que é errada. Independente de ser vício em leite moça. Mesmo leite moça, não sendo algo ilícito, né? Não sendo igual cigarro, igual bebida alcoólica, se você comer em excesso, se for um vício, vai fazer mal, vai aumentar a tua glicose, vai aumentar a sua gordura, seu colesterol, né? Vai ocasionar vários tipos de doença. Então, qualquer tipo de vício é ruim, tá, gente? Então, vamos lá. Quem é o verbo ali nessa oração? Alguém pode me dizer? Alguém pode me dizer o verbo? Isso aí, Alana, o são. Isso, Davi, Cecília, isso aí, é o são, né? Que é o verbo ser. Então, quando a gente coloca o restante, né? O são, o eles e o na internet, eles são o quê? Predicado, tá? E predicativo, esse eles não está se referindo a maior exemplo de vício? Ou não? Não. Quem concorda ou discorda da Cecília? Esse eles não... Letícia concorda. Letícia, eu nem tinha visto que você estava aqui na aula, minha flor. Maria, fala alguma coisa? Tá, então vamos lá. O maior exemplo de vício na internet são eles. Então, quando eles aqui, gente, está sim se referindo a maior, tá? Então, é sim, tá? Ele está se referindo aqui aos exemplos do vícios que são encontrados em qualquer lugar? Não, na internet.
Então, a gente tem que ficar bem atento, porque são várias dicas que estão sendo dada na oração e que, às vezes, a gente fica na dúvida, que a gente fica confuso. Mas essa confusão a gente não pode deixar permanecer, tá, gente? Então, vamos lá. Nós seremos os únicos responsáveis. Aqui, ó. Nessa aqui, tá? Nós seremos os únicos responsáveis. A partir daqui, nós vamos identificar quem é o verbo. Quem é o verbo, gente? Seremos. Não entendi, Caio, repete. Não Seremos. saiu seu... Isso aí, seremos. Então, quem seremos? Nós. Então, nós é o sujeito. Tá bom, Cecília. Depois, qualquer coisinha, você pergunta lá no grupo. Ih, até acabou caindo. Gente, me lembrem na hora da chamada, tá? Para eu marcar a presença da Cecília. Então, vamos lá. Os únicos responsáveis aqui seria o predicativo e não o predicado, tá, gente? Se for para classificar o predicado, o verbo, ele entra também. Aí, no caso, seremos os únicos responsáveis, seria o predicado. Aqui é o predicativo, porque está dando um valor de quem? Ao sujeito nós. Os únicos responsáveis, não está se referindo ao sujeito? Que é o nós? Sim ou não? Isso aí. Conseguiu conectar, Simone? Cecília, que bom. Sim. Beleza. Então, vamos lá, gente, dando sequência. Quando o sujeito ou o predicativo for um pronome pessoal, o verbo ser sempre concorda com o pronome. Então, olha aí, juntando o conteúdo. Nós já não aprendemos pronomes? Então, tem que lembrar, hein, gente? Não pode esquecer, por favor. Observação. Quando, porém, houver dois pronomes, no caso do reto, né, que é o eu, tu, ele, nós, vós e eles, ou um pronome de tratamento, que é o quê? Senhorita, Vossa Excelência, Vossa Eminência, Vossa Alteza. E um pronome reto, o verbo ser concordará com o primeiro pronome. Então, vamos lá. Se tiver um pronome no caso reto, ou um pronome de tratamento, e mais um pronome reto, o verbo ser concordará com o primeiro pronome. Então, vai depender da ordem, tá? Então, fiquem atentos. Se começar com eu, vai ser o quê? Singular. Se começar com nós, plural. Se começar com vossa excelência, singular, que é uma única. Vossas eminências, mais de uma, plural. Todo mundo acompanhando? Sim. Sim. Beleza? Sim. Então, vamos lá. Aqui a gente vai treinar, ó. Vamos aqui no exemplo. Eu não sou você, nem você é eu. Olha aí. Eu não sou. O verbo sou está concordando com quem? Eu. Nem você é eu. O é está concordando com o quê? Com você. Agora aqui na outra. Eles não são. Olha aqui o exemplo que eu dei, ó. Eles, ó, no plural. O são, no plural. Hã? Ih, entendi nada. Nem nós somos eles. Nós somos. Olha aí, ó. Ficando no plural, tá? Quando a gente lê a definição, parece confuso. Mas quando a gente vê no exemplo, a gente vê, ah, já fiz isso várias vezes. Vamos lá da sequência. Ah, tá. Pronome. Tudo, isso, isto e aquilo como sujeito. Então, vamos lá. Tudo são preocupações válidas. Então, vamos lá. Na segunda, aquilo eram meus endereços de e-mail. Definição. Quando o sujeito for um pronome como tudo, isso, isto e aquilo, o verbo vai concordar com o predicativo.
Então, vocês podem observar que aqui eram e o são tá o quê? Concordando com o predicativo. Vocês conseguem ver minha mãozinha, gente, passando aqui no livro? Eu Sim. consigo, professora. Tá. Então, ótimo. Então, aqui, ó, vai estar concordando com o predicativo que tá o quê? No plural, tá bom? Já aqui nas expressões que indicam quantidade, medida, peso, valor e preço, acontece o quê, gente? Vamos ler o exemplo. 4 endereços de e-mail é muito. 2 horas de internet é suficiente. O que o verbo está o quê, gente? No singular, nas duas, tá bom? Quando o sujeito for formado por expressões como muito, é pouco, é suficiente, é bastante e etc., indicando quantidade, o ser fica invariável. Então, vamos lá. O muito aqui vai ser o quê? Invariável, porque você não consegue mudar. Então, logo, o verbo ser sempre estará no singular. Então, isso aqui é bem fácil, essa regrinha, hein? Então, vamos lá. Toda vez que você estiver dando ali quantidade, seja em relação à medida, a peso, valor e preço, e quando você for utilizar em relação ao sujeito, né, de quem está se falando ali, é muito, é pouco, é suficiente, é bastante, entre outros, gente, o verbo ser fica invariável. Isso significa que ele não vai estar no plural. Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Beleza. Na indicação de horas, ó, aí que vem, hein? Isso aqui, gente, vou ser bem sincera. Tem aluno do ensino médio, que eu dou aula para o ensino médio, vocês sabem, de língua portuguesa, que erram isso aqui, tá? Mas é uma coisa que é, não vou dizer normal, mas que acontece bastante, até porque a gente ouve muitas pessoas falando. Então, a gente, às vezes, acaba achando que tá certo, mas vamos ficar atentos. Na indicação de horas, distâncias e datas, é 1 hora. São quase 2 horas. Eram 4h20. Daqui a Lan House são 3 quadras. Da minha casa ao colégio é 1 quilômetro. Na indicação de horas, distância e datas, o verbo ser concorda com o predicativo, pois, nesse caso, ele é impessoal. Quando ele é impessoal, gente, é aquele mesmo caso, tá? Que você não consegue pegar, não está falando a alguma pessoa, e sim alguma coisa. Ou seja, a oração não apresenta sujeito, nesse caso aqui, tá? Observação. Nas indicações referente a dia. Não, claro que você vai conseguir, porque eu vou estar explicando para você bastante, Cecília. Não li tudo, mas é porque é um erro comum, que aí aqui entra muita coisa, gente. Por isso que vocês começam a aprender desde agora, para que não chegue lá no ensino médio com muitas dúvidas. Erro é normal, eu também posso errar. Eu posso escrever alguma coisa errada. A gente não domina tudo. A gente é um ser em constante construção, em constante modificação, né? E a língua é uma língua viva, que hoje é de uma maneira e de outra vez, né? Pode ser de outra. Deixa eu só terminar aqui para eu estar explicando uma coisinha para vocês, que vocês vão entender mais ou menos o que eu estou falando. Em relação à língua é viva, tá? Então, aqui, gente, observação. Nas indicações referentes a dia do mês, o verbo ser admite 2 construções em relação ao dia do mês. Então, você pode dizer, hoje é dia 17 de julho. Ontem não foi dia 12 de julho. Ou você pode dizer, são 11 de setembro. Então, vamos lá.
ele pode ser aceito dessa maneira. Agora, quando você vai falar assim, professora, já é 12h23. É o quê, gente? Tá certo ou tá errado? Não. Tá Certo ou tá errado. errado? E qual seria o certo, errado. Cecília? Errado. Já são 12h23. Aí, você falando que vai chegar no ensino médio sem saber. Professor. Já sabendo tudo. Oi? Tchau? Como assim? Vai pra onde? Não sei, ele deu tchau? Vou viajar. Entendeu, Cecília? Aham. Viu? Então acontece o quê? Que às vezes você acaba ouvindo toda hora falando. Tá na hora da saída? Não, ainda é 12h20. Não, são 12h20. Mas normalmente você com seu amigo, você acaba falando assim. Entendeu? Então, às vezes, você tanto ouvir uma coisa, você fala, meu Deus, tá certo ou tá errado? Então, é isso que acontece lá no ensino médio. É essa dúvida do que tá certo e do que tá errado. Não que eles não tenham aprendido. Todo mundo entendeu? Sim. Então, tá bom, gente. Vocês vão estar fazendo atividade, é bem pequenininha, tá? A atividade é só da página 51, tá? É só da página 51. Só que nós vamos fazer uma atividade agora. Agora não. Desculpa, vou estar explicando, tá? Um trabalho para vocês já estarem treinando em relação ao projeto de vocês, julgue-se. O professor já comentou, vocês já sabem do que se trata, nunca ouviram falar, nunca foram apresentados. Tem alguém aí? Professora, oi, repete aí que eu não entendi. Eu não ouvi nenhum professor falando nada disso, não, eu acho. Tá, então vamos lá. Vocês não ouviram falar em relação a esse projeto Julgue-se? Não, professora, deixa eu te falar. Não, nem o professor falou ainda não. Tá, fala aí, Yasmin. O colégio mandou para minha avó uma imagem falando sobre o trabalho, que é o responsável pelo trabalho, mas até então nenhum professor, vamos falar sobre o trabalho. Então o colégio... Entendi. Vocês já foram comunicados pelo colégio que vai ter um trabalho chamado Julgue-se, porém o professor Isso. ainda não falou. Beleza. Então vamos lá. Eu não sou a professora responsável, tá? Vai ser outros professores, então deixa eles falarem. Mas basicamente é super tranquilo, tá? Vocês vão estar julgando alguma coisa, concordando ou discordando. O que eu estou falando que a gente vai estar treinando um pouco em relação a esse projeto é que eu vou passar um trabalho para vocês me entregarem na quarta-feira da semana que vem, tá? Não é para escrever nada, a não ser que você precise de ter aquele auxílio, né, do papel para estar falando. Não precisa imprimir, né? Não precisa usar cartolina, não precisa usar papel color 7, que é aquele papel coloridinho. Nada, vocês vão usar a voz de vocês. Todo mundo entendeu até agora o que mais ou menos é? Eu não falei ainda sobre o trabalho. Sim. Sim. Então tá. Sim, Na professora. página 54 do livro de vocês, vai lá. Você no Brasil. Todo mundo? Professora. Página 54. Você no Brasil. Sim, já abri. Então vamos lá. Aqui nessa página, você vai estar aprendendo sobre algumas regiões. Nós, no primeiro livro, nós fizemos aquele dicionário, que foi em relação à linguagem, né? Tipos de linguagem que era utilizada em Minas, na Bahia, entre outras. Vocês lembram? Mais ou menos? Sim. Isso aí, vocês fizeram, vocês pesquisaram, trouxeram para a gente. Agora, vocês vão estar fazendo essa pesquisa. Eu vou estar lendo para vocês, tá? E a gente vai estar finalando como que vai estar sendo o trabalho, tá bom, gente? Aqui nós vamos estar falando, no momento, do Sudeste. Quais são as regiões do Sudeste, gente? Vamos entrar um pouquinho em geografia. Pode falar só 2. É estado, professora, que você falou? Estados que ficam na região Sudeste. Rio de Janeiro e São Paulo. Isso aí.
Isso Posso falar, aí. professora? Pode? Minas Gerais e Santo. Espírito Santo. Também. Então, olha só, vai pegar todas essas regiões, tá? Vai pegar todas essas regiões. Então, vocês não vão poder falar depois, tá? Vamos estar falando agora sobre a região, o quê? Sudeste. Pode falar do norte? Não. Pode falar do sul? Não. Isso aí. Então vamos lá, só do Sudeste, tá, gente? Eu vou estar lendo o texto aqui para vocês e vou estar explicando. Uso das redes sociais. A pesquisa sobre o uso da internet por adolescentes brasileiros, realizada pela Unicef, identificou que todas as regiões brasileiras são marcadas por um alto uso das redes sociais, acima de 80%. Utilização da internet pelas pessoas de 10 anos ou mais de idade. Na população de 179.424 pessoas de 10 anos ou mais de idade do país, 64,7% utilizaram a internet no período de referência dos últimos 3 meses. No contingente masculino, a parcela que utilizou a internet representou 63,8% e no feminino, 65,5%. Qual é o gênero feminino ou masculino que utiliza mais a internet? Feminino. Feminino, tá? Segundo aqui é pesquisa, tá, gente? Nas regiões Sudeste e Sul, não houve diferença significativa entre homens e mulheres relativamente a esse indicador. Nos demais, o indicador das mulheres superou o dos homens. Aqui no 63, 65, mesmo 65 sendo maior, é meio que equiparando, né? Mas é uma consideração um pouco maior em relação aos homens, tá? Você sabe explicar por que o uso das redes sociais na região Sudeste é o maior do Brasil? Alguém sabe me dizer? Eu não sei não, professora. Alguém quer comentar? Porque tem mais habitantes. Não entendi, João, repete. Porque tem mais habitantes. Isso aí. Porque é onde é localizado as maiores metrópoles, né? Que é o quê? São Paulo e Rio de Janeiro. Então, assim, numa casa, às vezes tem 5 moradores e 7 celulares conectados à internet. Porque aí 2 é da empresa, os outros 2 é pessoal. Então, olha aí quantas coisas, quantos acessos às redes sociais estão sendo feitos. Então, é isso mesmo, relação à população, tá? Essa região é a principal responsável pela geração de riquezas, olha aí, econômicas do país. E é onde se concentra grande parte da população brasileira. Então, ali é onde gera mais riquezas, mais dinheiro e uma maior concentração de pessoas, tá? Então, vamos lá. Aqui está dizendo que o trabalho é em grupo. Pode ser em grupo ou pode ser individual, tá? Grupo de até 5 pessoas. Não é para ninguém ir para casa de ninguém. A gente não pode, nesse momento, ficar fazendo aglomerações, tá? Então, vocês vão estar utilizando o quê? As vias midiáticas, né? O WhatsApp, o Meet, se vocês quiserem, de forma para vocês conversarem. Não é para marcar na casa do coleguinha. Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Sim, professora. É obrigatório fazer em grupo? Não. Não. Cada um faz o seu. Ou em grupo ou individual. Vocês vão estar escolhendo, tá? Então, vamos lá, gente. Olha o que está sendo perguntado. Leia o gráfico a seguir. Vocês vão estar vendo o gráfico. A professora de redação explicou como é que faz a leitura do gráfico? Sim. Ótimo. Senão eu ter que explicar. Vocês estão aqui observando que a leitura do gráfico, né, tem vários valores em relação à porcentagem. Qual é a maior, gente?
Sudeste. Qual é a menor? Norte. Isso aí. A norte, em relação à porcentagem, está igual ao centro-oeste. Mesmo que o tamanho não esteja igual, tá? Mas a porcentagem está a mesma. Então, a gente pode dizer que seria norte, juntamente com o centro-oeste. Todo mundo? Sim. Aí vocês vão estar respondendo essa pergunta aqui para mim, tá? O que esse gráfico compara? O que ele está comparando? Não é para falar agora. Vocês vão falar no trabalho. O que a linha horizontal do gráfico indica? Você vai estar falando. Letra C. O que os números da linha vertical do gráfico indicam? Então, é vertical ou horizontal. Vai ter que saber aí o que cada um está significando. Outra coisa. Na letra E. Em qual região brasileira o uso das redes sociais é maior? Ó, ninguém fala. A gente já falou. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, vai ter que ver o vídeo de novo. Todo mundo está entendendo até agora? Sim. Aí vamos lá para o número 2. A fim de comparar os números dessa região, vocês farão, porque no caso está indicando que é em grupo, você vai fazer com o seu coleguinha ou você vai fazer sozinho, tá? Uma pesquisa sobre os seguintes aspectos. Primeiro, a área e a população da região sudeste. Segundo, os estados da região sudeste. Terceiro, a capital de cada estado. Quarto, a bandeira de cada estado. 5, 1, 2, 3, 4, 5. A quinta, a população e a densidade demográfica de cada estado da região sudeste. Após a pesquisa, vocês criarão um gráfico de setores com os seguintes títulos: população da região sudeste por estado. Lembre-se dos elementos que devem constar no seu texto. Quais são os elementos que tem que constar, gente? Os estados. Tudo isso que está de bolinha amarela. Área Tá? e população da região sudeste. A área, a população, o estado, a capital, a bandeira. A bandeira não, a bandeira tira. A população e a densidade demográfica. Tudo isso tem que constar o quê? Em cada estado. Todo mundo entendeu? Sim. Beleza. Sim. Oi. A única coisa que eu não entendi é como é que a gente vai mandar depois esse trabalho para a senhora. A senhora falou que eu com a voz. Entendi. Mas tem a questão do gráfico. A gente vai ter que, sei lá, usar cartolina para fazer o gráfico. Calma, vou falar. É a melhor parte. Depois que o trabalho estiver pronto, em um dia agendado, apresente o resultado da sua pesquisa. Infelizmente, nós estamos nesse momento remoto, né? Porque se fosse na sala, nós faríamos igual fizemos no primeiro livro. Vocês estariam fazendo em casa, estaria fazendo numa folhinha e estaria entregando aqui para a tia corrigir, no caso aqui, que eu digo na sala de aula. Mas com esse momento online, não tem como. Quando eu comecei falando que não precisaria de papel, comprar cartolina, comprar color set, por quê, gente? Isso tudo vocês podem fazer no computador ou no celular. Isso aí, no PowerPoint, pode fazer também uma apresentação. E como que eu vou ver isso? Vocês vão apresentar o trabalho aqui, igual eu estou apresentando para vocês a minha aula. Professora, no meu computador não tem câmera, não tem como eu ficar com a minha imagem, não tem problema. Você vai falar, né, com a sua voz e vai compartilhar a sua tela com a gente. Alguém pode tentar compartilhar a tela aí para vocês testarem? Professora, eu não sei fazer PowerPoint. Não tem importância. Aí você pode fazer no seu caderno de português o trabalho. Por isso que não precisa comprar nada de papel, entendeu, Cecília? Isso aí, ó. Olha aqui. Quem for fazer no celular a apresentação, vocês no dia vão estar entrando e compartilhando. Essa tela aqui, quem está compartilhando é o Alan.
entrou junto o Alan e a Yasmin. No dia da prova, na prova não, desculpa, no dia do trabalho, cada um vai entrar por vez. Se você tiver feito pelo PowerPoint, botar uma imagem ali do computador, da internet. Por exemplo, eu estou usando aqui com vocês o meu computador, o meu notebook. Se eu quiser mostrar alguma imagem para vocês aqui no meu celular, eu mostro para vocês assim, certo? Vocês conseguem ver? Sim. Sim. Então, vocês Mais também ou menos. aqui, mas eu parada, vê se consegue identificar. Sim. Agora dá. Tá, é porque eu estava mexendo com a mão, desculpa. Então, se você tiver um notebook em casa e você quer me mostrar uma imagem que você fez, ou alguém fez para você na internet, ou você quer me mostrar uma imagem, a bandeira, por exemplo. A bandeira, eu vou ser bem sincera, tá, gente? Eu não desenho nada. Então, como que o senhor vai mostrar a bandeira? Vocês vão ter que mostrar aqui. Ou apresentar. Professora, eu não consigo fazer isso. Eu não, igual a Cecília falou, professora, eu não sei mexer no PowerPoint. Não tem problema. Eu vou estar analisando a apresentação de vocês. Vocês lembram, no primeiro dia de aula, que eu pedi para cada um ir lá na frente e se apresentar? Falar seu nome, né? Se apresentar, falar... Isso aí, vai ser a mesma coisa. Só que vai ser aqui no computador, entenderam? Sim. Vídeo, é só ver um vídeo no YouTube. Por quê? Explica, Yasmin. Explica sobre como que faz para poder compartilhar as coisas. YouTube, como mexer no PowerPoint, no Excel, no Word, e eles explicam tudo detalhadamente. Entendi. Então, você pode ajudar seus colegas, tá? Mas eu tô falando que é obrigatório estar no PowerPoint, gente? Não. Não, professora. Vocês podem fazer na folha, vocês podem escrever um rascunho e só falar, tá? Não é obrigatório o PowerPoint. Não. Professora, eu quero fazer uma cartolina. Posso? Pode. Mas eu obriguei você a fazer na cartolina? Não. Não. Então, fica aquele... eu tenho uma cartolina aqui em casa já há bastante tempo. Posso usar? Você que sabe, tá bom? Outra coisa importante, está valendo nota, tá? Está valendo mais de 1. Ainda não sei quanto, mas está valendo mais de 1. Então, vamos caprichar. Vamos fazer um bom trabalho. Dúvidas? Dúvidas vocês podem perguntar hoje até 5 horas da tarde, no privado, no meu celular. Professora, já comecei a anotar, já estou fazendo, não sei o que lá, não sei o que lá. Para quando que é o trabalho, professora? O trabalho é para quarta-feira da semana que vem. Deixa eu ver que dia da semana que é. Dia 26, 11h10. Professora, Oi? você pode me explicar o trabalho pelo WhatsApp? Porque aqui tá picotando um pouco. Posso? Valeu. Pode. Cecília, pode. Tenta imprimir, Cecília, todas as bandeiras numa única folha, para não gastar muita folha e nem muita tinta. Não precisa ser bandeira enorme, não. Tá bom? Pode ser uma coisa pequena, só para poder estar apresentando o mesmo trabalho, tá? Mas pode sim. Gente, vocês podem usar a criatividade de vocês, tá? Por isso que eu tô falando que não é para ficar gastando dinheiro, até porque a gente não tá podendo gastar muito dinheiro, tá bom? Mas para o trabalho ficar legal. Todo mundo entendeu? O Caio que eu vou estar explicando lá no privado. Mais alguém? Senão eu boto no grupo. É o Breno, professora, não sou eu, não. Desculpa, Breno. Desculpa, Caio, é o Breno. Breno, manda um oi para mim que eu explico para você lá no privado. Tá, beleza. Então eu vou botar no grupo, tá, gente? Que eu acho que fica melhor. Tem mais de uma pessoa achando que tá com dificuldade. Oi. A senhora vai fazer a chamada? Vou. Tá bom. Fazer agora. Vamos lá, gente. Número 1. Presente. Entendi, Ellen. Não tem problema não. Eu boto por escrito lá no grupo, tá bom, minha flor? 2, Beatriz. 3, Breno. Ele perguntou, mas ele sumiu, gente? Oi, professor. Tá. Caio, 4.
Aqui, professor. 5, Cássio. Presente. 6, Cecília. Presente. 7, Davi. Presente. 8, Giovana. Presente. Giovana tá quietinha hoje, Flor? 9, Heloísa. Heloísa? Não. 10, Isabel. 11, João. João saiu, gente? Ih, saiu. Caiu, deve ter caído a conexão. 12, Eles não Letícia. agora. 13, Luane. Alguém tem notícia da Luane, gente? Ela sumiu. Tô aqui, professora. Que Ah, tá. Tá faltando bastante, hein, Luane? Ai, ai, ai. 14, Lucas. Presente. Isso aí, Cecília, você Presente. pode responder e ouvir, Lucas, obrigada. É que a Cecília está perguntando aqui. João, marquei sua presença, tá? Eu vi que a sua internet caiu. Eu observei que você perguntou, né? A Cecília está perguntando aqui. Professor, então o número 1 eu respondo verbal e o número 2 é para representar os gráficos. Isso mesmo. 15, Manuela. Manuela conseguiu entrar, voltar? Manuela? Não. 16, Maria Eduarda. Maria Eduarda? Faltou. Tá. 17, Maria Paula. Maria Paula? Acho que a conexão dela caiu. Deve ter caído a conexão. 18, Moisés. Moisés. 19, Milena. Presente. 19. 20, Neemias. Neemias? Saiu. Deve ter caído a conexão. 21, Rafael. Presente. Heloísa, vi agora, tá? Sua chamada. 21, Rafael falou. Sara. Faltou. Falei, professor. Yasmin. 21. Presente, professora. E a Sara faltou, gente? Faltou. Ellen. Presente. Ellen. Gente, fiquem com Deus, tá? Vou estar parando aqui a nossa gravação. Qualquer coisa, vocês perguntem. Eu vou estar sinalizando lá no grupo em relação ao trabalho, tá bom? Tchau, professora. Tchau, meus amores. Tá, professor?